Oi pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos falar um pouco sobre inflação. Inflação é um termo que aparece com bastante frequência no noticiário, mas a gente nem sempre se dá conta da influência que esse termo tem na vida da gente. Do modo geral, a inflação é o aumento de preços generalizado numa economia. Quando a gente vai no supermercado e olha que um preço subiu em relação ao que era o mês anterior ou 2 ou 3 meses anteriores, isso é um processo inflacionário que está acontecendo. Por que a inflação ocorre? Por que preços em geral aumentam ao longo do tempo, embora a gente também possa ter a deflação, que é a redução de preços? Basicamente, a gente tem um equilíbrio entre oferta e demanda. No momento que a demanda por um item ela cresce mais do que a capacidade de oferta, aquele item passa a ser mais valorizado e, por consequência, os preços daquele item tendem a aumentar também, porque se o vendedor, o varejista ou o comerciante aumenta o preço, ele não fica sem vender o produto, porque a demanda está muito aquecida por aquele item e ele acaba tendo um retorno maior sobre isso. Por outro lado, a gente também pode ter uma inflação de custos. Quando o custo de produção de um determinado item aumenta, o preço reflete esse aumento. É o que acontece, por exemplo, com o Brasil sendo um país importador de farinha de trigo. No momento que o dólar varia e aumenta de preço, a importação da farinha de trigo se torna mais cara e o pãozinho lá no final se torna mais caro também. O mesmo pode acontecer se o custo da mão de obra aumenta, se o custo do transporte aumenta, entre N fatores, inclusive a especulação, né? Especulação imobiliária, quando os imóveis passam a ser supervalorizados, isso tende a aumentar de preços. O receio de uma crise, como a gente vê nessa pandemia, né? O receio de faltar um determinado item, um determinado produto, pode ocasionar um processo inflacionário de preços. O ponto fundamental da inflação e a implicação que ela tem sobre a gente é que, conforme o processo inflacionário ocorre, o nosso poder de compra diminui. Vamos supor que a gente receba um salário de um trabalhador que recebe um salário de R$ 3.000 por mês. A quantidade de itens que ele pode comprar hoje com R$ 3.000, talvez daqui a 3, 4, 5 anos, se ele continuar recebendo os mesmos R$ 3.000, o poder de compra dele diminui. Os preços aumentam, ele consegue comprar menos itens com esse valor de R$ 3.000 que ele dispõe. Isso é o processo inflacionário nas nossas vidas. E como que a gente sabe se o processo inflacionário está acontecendo ou como que a gente mede esse processo? Mês a mês, alguns institutos de pesquisa vão em áreas habitadas e fazem uma coleta de preços no mercado. Literalmente vão nos pontos de venda de mercadorias e registram os preços que estão sendo praticados. Para uma cesta de itens, né? A gente não registra o preço de todos os itens possíveis de serem consumidos de uma economia. A gente registra os itens daqueles itens que são mais comuns na vida das famílias. O registro desses itens passa por um tratamento estatístico e ele é comparado com o preço que era praticado no período anterior. Se houve aumento real de preços praticados, a gente diz que houve uma inflação e ela é medida em um percentual. Por outro lado, se os preços reduziram, se diz que houve uma deflação e isso é expresso como uma variação percentual negativa. No Brasil, os principais institutos que fazem essa pesquisa de indicadores de preço é a Fundação Getúlio Vargas, através de seus vários indicadores, mas o mais comum é o IGPM, que é o Índice Geral de Preços Médio, inclusive o nosso aluguel. Quando a gente todo ano sofre um reajuste, ele é corrigido por esse indicador. E o IBGE também faz o cálculo de 2 indicadores bastante importantes, o IPCA e o INPC.
Os dois indicadores do IBGE medem o preço praticado aos consumidores. A diferença é que o INPC está restrito aos itens que são em geral mais consumidos por famílias de baixa renda, enquanto que o IPCA ele registra o preço de itens que são consumidos por uma parcela mais ampla da população. O interessante é que o IPCA ele é o indicador oficial de inflação do Brasil adotado pelo governo federal. O governo federal baseia as suas políticas monetárias com base no que o indicador IPCA reflete. Se os preços estão em uma tendência inflacionária, e essa inflação vem de um aumento da demanda, por exemplo, significa que a população está com poder aquisitivo elevado e está consumindo itens, e o consumo desses itens está ultrapassando a oferta no mercado. E aí o que o governo tem de mecanismo para frear esse processo inflacionário? Aumenta a taxa básica de juros da economia, a taxa Selic. Por consequência, o mercado financeiro como um todo aumenta as suas taxas de juros e aí se torna mais caro o financiamento do carro, o financiamento da casa, o financiamento ao crediário na loja de eletrodomésticos, e isso tende a ter um efeito de desestimular o consumo das famílias. Então, a inflação e a taxa de juros definida como meta e colocada pelo governo através da taxa Selic é o mecanismo governamental de frear o processo inflacionário quando ele está ocorrendo e pelo contrário, se a gente está num momento de deflação, quando os preços estão diminuindo, a forma de estimular o consumo para que a economia reaqueça é reduzir as taxas básicas de juros de uma economia, restabelecendo esse equilíbrio dinâmico que ocorre em ciclos, né? A gente não tem uma estabilidade, a gente sempre tem altos e baixos, isso é natural de uma economia. A inflação ela não pode sair do controle, é normal que a gente tenha alguma inflação ao longo do tempo, isso até é um sinal de atividade econômica saudável, significa que como o dinheiro tem valor no tempo, né, esse valor no tempo está acontecendo. Por outro lado, isso não pode fugir do controle. Para quem tiver curiosidade para entender um pouco mais sobre esses indicadores, especialmente IPCA e INPC, eu vou deixar o link de um vídeo aqui, de um material do IBGE, que é bastante explicativo. E o que é a correção monetária? Essas duas palavras aparecem muito próximas uma da outra, né? Correção monetária e inflação. Se o processo inflacionário ocorre, de tempos em tempos, para restaurar o poder aquisitivo de uma quantidade de moeda, a gente faz um processo de correção monetária. Em tese, a correção monetária ela é um instrumento de correção da moeda na exata medida da inflação. Mas a inflação ela não é um conceito objetivo de ser medido, porque também a gente, como eu falei agora há pouco, a gente mede índices de preço. E esses índices de preço são para uma cesta específica de produtos. Agora, se eu, na minha família, não consumo aqueles itens onde a inflação for medida e tenho gastos em outros itens que não são medidos por aquele indicador, a minha percepção de inflação pode ser bastante diferente da percepção de inflação refletida naquele indicador. Por isso que a correção monetária não é um remédio na quantidade exata da inflação, mas é o que tende a compensar o efeito do processo inflacionário. Vamos supor um exemplo para a gente ver como funciona. Lá em janeiro de 2015, um cidadão obteve uma vantagem devida de um programa social do governo no valor de R$ 500. R$ 500 em janeiro de 2015. E o governo descobriu e agora ele quer uma restituição desse valor, mas corrigido pelo IGPM. Quanto que deve ser o valor a ser restituído? Para fazer isso, a equação é valor corrigido, vai ser o valor original, vezes um produtório de 1 mais θt. Esse valor de θ é a taxa de correção monetária que a gente vai aplicar a cada período t.
De janeiro de 2015 até junho de 2020, eu tenho vários períodos. Eu tenho janeiro de 15, fevereiro de 15, março de 15 e assim por diante até junho de 2020. Em cada um desses períodos, o IGPM teve uma variação. Então, eu tenho que ter acesso aos dados dessa variação e fazer mais a variação lá em janeiro de 2015, vezes mais a variação em fevereiro de 2015, assim por diante, até junho de 2020. Vamos olhar como é que funciona? Essa tabela de dados é a tabela disponibilizada pela FGV com os dados do IGPM. Ela tem 3 colunas. A primeira coluna é a data de apuração, a segunda é o valor do indicador, do IGPM, mas o que nos interessa para fins de cálculo aqui vai ser a variação do IGPM. É quanto que o indicador variou no período apurado em relação ao período anterior. É essa variação que nos interessa. E aqui na coluna 3 é a variação dos últimos 12 meses em relação ao período apurado. Como é que eu vou fazer? Eu vou vir aqui em 2015, 8, 9, 10, vamos achar aqui, em janeiro de 2015, e eu vou fazer igual 1 mais 0,76. Só que 0,76 é 0,76%. Então, eu vou transformar isso para decimal, dividindo por 100. Com esse valor 1,0076, eu vou fazer a mesma transformação para todos os valores dessa série. Basicamente, eu vou pegar cada uma dessas linhas e eu vou converter isso aqui para decimal e somar 1. Isso eu posso fazer simplesmente arrastando o mouse agora que eu já tenho a fórmula inserida. E o produtório daquela equação nada mais é do que eu pegar todos esses termos e multiplicar esse termo vezes esse termo, vezes esse termo, assim por diante. Para facilitar, aqui no Excel a gente pode usar a função multi, que multiplica todos os números dados como argumentos. Abro um parênteses e seleciono todos os valores. Eu tenho agora 1,420. Esse valor eu devo multiplicar pelo valor original da dívida. A dívida ela tinha um valor original de R$500. Agora, qual vai ser o valor corrigido? O valor corrigido vai ser 500 vezes esse produtório, 710,05. Então, nessa situação hipotética, o governo deveria cobrar daquele cidadão que teve uma vantagem devida R$ 710,05. E por que isso ocorre, né? Porque se lá em 2015, quando o governo foi prejudicado por essa ação, com R$500, vamos supor que ele conseguisse comprar 100 unidades de um medicamento. Hoje, para comprar aqueles 100 unidades de medicamento, ele não precisaria mais R$500. Ele não conseguiria comprar com apenas R$500. Ele precisaria comprar com R$710. Então, essa compensação pela correção monetária visa justamente devolver aquele valor tomado indevidamente, nesse caso, e compensando pela perda da moeda ao longo do tempo, perda da renda, com o processo inflacionário, restabelecendo a reparação na exata medida que ela foi causada lá atrás. Tá? Isso no caso de reparações, no caso de indenizações. Isso também se aplica à correção monetária nos financiamentos, porque ao longo do prazo, um financiamento de 30 anos, por exemplo, está sujeito a um processo inflacionário e a gente tem que devolver a quem nos cedeu o dinheiro o exato poder de compra, né, o mais próximo disso do que ele nos cedeu quando a gente tomou esse empréstimo. Uma forma bacana de fazer esses cálculos, quando vocês precisarem, é a calculadora do cidadão disponibilizada pelo Banco Central.
Essa calculadora ela é muito simples. A gente quer fazer uma correção de valores, seleciona aqui qual o indicador que a gente quer usar para a correção. Eu vou usar aqui o IGPM médio. Seleciono o período inicial da apuração, vou botar aqui janeiro de 2015, data final junho de 2020 e R$ 500 a serem corrigidos. Corrijo o valor, já está aqui os mesmos R$ 710,05, com um valor percentual correspondente de 42%, índice de correção de 1,42. Exatamente o cálculo que a gente fez. Muito mais fácil, porque a gente não precisa fazer o procedimento, tá? Então, mostrei para vocês o procedimento para que vocês conheçam como isso funciona e aqui a forma pela calculadora do cidadão. Sobre a correção monetária nos empréstimos, duas situações podem acontecer. Ou a gente, primeiro, utilizando o saldo devedor do período anterior, a gente primeiro incorpora a correção monetária e depois recalcula a prestação e amortização período a período, que é a situação absolutamente mais comum que existe. Existe um outro procedimento de cálculo em que a gente calcula a prestação, calcula a amortização e reduz do valor amortizado a correção monetária. Então, se a gente estivesse amortizando 2.000 e tivesse uma correção monetária no período de 500, a gente de fato amortizaria 1.500. Não é muito comum isso. A situação 1 é mais comum e é a que eu vou detalhar e mostrar o procedimento para vocês. Então, nós temos a situação da prestação calculada após a incorporação da correção monetária ao saldo devedor. Para isso, o saldo devedor ele é recalculado no início de um período, utilizando a taxa de correção monetária, e aí a gente recalcula a prestação, recalcula juros, tem um procedimentozinho para isso. No exemplo fica mais fácil de demonstrar. E então, tanto para o sistema Price quanto para o sistema SAC, agora a gente muda um pouco a fórmula de cálculo, a forma de cálculo, em função de incorporar a correção monetária nesses financiamentos. Esse é o conjunto de equações que a gente vai usar para o sistema Price. Esse é o conjunto de equações para o sistema SAC. No exemplo fica mais intuitivo como a gente faz a aplicação dessas equações. Então vamos supor o seguinte, a gente tem um exemplo para fazer a amortização utilizando o sistema Price de um empréstimo de 100.000 a ser pago em 10 parcelas mensais. A taxa de juros é de 2,5% e a correção monetária é dada abaixo para os 10 períodos. Vamos ver aqui no Excel como que isso funciona. Primeira coisa que eu vou fazer, só para a gente resgatar, é a amortização desse financiamento, a planilha de amortização normal, sem correção monetária ainda, para a gente fazer um comparativo. A gente tem um saldo devedor, tomou de empréstimo 100.000 e vai amortizar pelo sistema Price. Então, como que o primeiro passo do sistema Price é eu calcular a prestação, por a equação que está mostrada aqui. Uma forma mais prática de fazer isso no Excel é utilizando a função pagamento. Por que é o pagamento? Porque isso aqui na prática nada mais é do que um dado P achar A. E funções do tipo, problemas do tipo achar A no Excel, a partir de P ou a partir de F, é dado pela função pagamento. Taxa, que eu vou fixar. Número de períodos, que é o valor N, é 10, isso é fixo, N não varia. E aqui eu estou informando P ou F para encontrar A. Nesse caso, eu estou informando o valor P de 100.000, fixo também porque isso não muda, e utilizando aqui o VF eu não uso, por isso eu só dou um novo ponto e vírgula, e o tipo é o tipo 0, convenção de fim de período, que é a nossa convenção que a gente tem usado em todos os problemas. E aqui fica negativo o valor, Fica negativo, a explicação sobre isso eu já mostrei nos vídeos anteriores, é uma convenção utilizada para contornar esse efeito. Na frente do valor presente do saldo devedor eu vou botar um sinal de negativo, que aqui fica a equação do jeito que a gente espera ela. Quanto que é os juros no período 1? Vai ser o saldo devedor do período anterior, vezes a taxa I, que é fixa.
Quanto que é a amortização? A amortização é a prestação no período T, menos os juros no período T. E quanto que é o saldo devedor no período T, no período saldo devedor em 1, saldo devedor de T menos 1, saldo devedor de 0, menos a amortização no período 1. Agora que as minhas fórmulas já estão inseridas, basta eu arrastar para baixo e o nosso problema está aqui. A prestação fixa, como é a característica do sistema Price, e o saldo devedor sendo amortizado até que a nossa dívida esteja totalmente quitada no período 10. Agora, a gente vai fazer esse procedimento incorporando a correção monetária da moeda. Então, eu criei algumas novas colunas para fazer isso, como a taxa de correção monetária e o saldo devedor corrigido. Essa taxa de correção monetária está informada lá no enunciado do problema. E qual é o procedimento que eu vou fazer agora? Vamos por partes. A primeira coisa, eu vou colocar aqui no saldo devedor os mesmos 100 mil, que é o valor que originou essa dívida. No período 1 agora, eu vou calcular o saldo devedor no período 1 corrigido, que nada mais é do que saldo devedor do período anterior, que é os 100 mil, vezes 1 mais θt, onde θ é a taxa de correção monetária para o período t. Aqui a gente tem t igual a 1, né? Então, vezes essa célula mostrada aqui de 1,5%. Ou seja, a dívida que eu tinha de 100 mil, no período 1 ela já cresceu para 101.500 por causa da correção monetária de 1,5%. A nova prestação agora, ela é calculada com essa equação modificada, que nada mais é do que uma série do tipo dado P achar A para o número de períodos faltantes ainda para o encerramento desse financiamento. Como é que funciona? Eu posso literalmente substituir os valores aqui nessa equação, onde N é sempre 10 nesse caso, e T é o valor da linha que a gente está trabalhando, T igual a 1, T igual a 2, T igual a 3. Ou posso usar também a função pagamento com a taxa fixa, com o número de períodos vai ser 10 e é fixo, N per é o nosso N da equação. Aliás, aqui a gente vai ter que fazer a adaptação da equação, né? O número de períodos vai ser aquele argumento que está ali em cima, que vai ser o N fixo, que é 10, menos T, que é o valor da linha, menos 1, fecha parênteses. O valor presente vai ser agora o saldo devedor corrigido, então aqui a célula D35. O valor final a gente não vai usar e convenção de fim do período, tipo 0. E aqui, da mesma forma, na frente do saldo devedor, eu vou botar um negativo. 11.597,26. Pessoal, se vocês não entenderam a utilização da função pagamento aqui, é muito simples. Eu posso montar toda essa expressão dessa equação usando saldo devedor corrigido no período t é o 101.500. N vai ser 10, t vai ser igual a 1, aqui vai ser t igual a 2, t igual a 3. E aí eu vou calcular a prestação em cada período utilizando essa fórmula que está dada aqui. Tá? Dá para fazer à mão também, é um pouco mais trabalhoso, dá para fazer usando a função pagamento. Os juros vai ser o saldo devedor no período t corrigido, não é mais o saldo devedor do período anterior, é esse SDT corrigido, né? Vezes a taxa I, de 2,5%. A taxa é fixa. A amortização passa a ser a prestação menos os juros. E o saldo devedor no período T vai ser o saldo devedor corrigido, agora é esse valor da célula D35, menos a amortização no período T. Montadas essas expressões, eu já estou apto
a expandir as minhas células para baixo. Olha o que está acontecendo. Lembra que o price tinha como característica ser um sistema de prestações fixas. Isso é verdade quando a gente não tem correção monetária. Com o efeito da correção monetária adicionada, a prestação do sistema price é recalculada período a período. Por isso que a primeira prestação é 11.597 e a última é 13.000, porque o efeito da correção monetária foi acumulando e agora a gente tem uma prestação que cresceu ao longo do tempo, diferente da situação onde era tudo zero e a gente tinha a prestação constante, certo? Então a lógica é isso. A gente vai ter que fazer linha a linha o cálculo do financiamento para cada período T, conforme as equações que estão dadas aqui, ou utilizando a automação do Excel, que facilita bastante, tá? Mas se a gente for fazer à mão, é um pouco mais trabalhoso, braçal, mas dá certo da mesma forma. E no sistema SAC, também esse procedimento é diferente, com o efeito da correção monetária. Eu vou começar com os mesmos 100.000. O saldo devedor corrigido é a mesma coisa que eu fiz no sistema price, é o saldo devedor de T-1, que multiplica 1 mais θT, que é a taxa de correção monetária para o período T. 101.500. Agora, em vez de eu começar calculando a prestação, eu começo calculando a amortização através da equação saldo devedor de T corrigido, dividido por N menos T-1. Ou seja, N é 10 e não varia, por isso eu travo com o F4, menos parênteses, T, que aqui é essa célula D60, menos 1. Fecho os dois parênteses da expressão. Amortização 10.150. O juro vai ser saldo devedor em T corrigido vezes a taxa I, é igual ao que a gente fez no sistema price, fixando com o F4, né, para a gente poder arrastar para baixo a forma. A prestação passa a ser o juro mais a amortização no período T. E, por último, o saldo devedor vai ser o saldo devedor corrigido no período T menos a amortização para o período T. Arrastando para baixo, aqui no final tem que ser zero, né, pessoal? Significar que a gente quitou a nossa dívida. E essas são as prestações para o sistema SAC de financiamentos com correção monetária a essas taxas de correção. Então veja, pessoal, que a lógica mudou um pouquinho, né? A gente precisa agora, período a período, recalcular prestações, recalcular amortização. No sistema SAC, a amortização não é mais constante, agora ela varia. E no sistema price, a prestação não é mais constante, ela varia também. Ou seja, a gente tem que calcular tudo período a período. E para fazer isso, a gente parte do saldo devedor corrigido naquele período através da taxa de correção monetária que a gente vai utilizar para o problema. Ok, pessoal? Qualquer dúvida, qualquer necessidade, façam contato comigo. Como a gente já vem fazendo há algum tempo, eu tenho atendido vários de vocês por e-mail e vamos se ajudando aí que a gente vai evoluindo na matéria, ok? Um abraço, até mais!